A paz do Senhor, pessoal, jovens, adolescentes, irmãos. Pois então, já fazem alguns dias que a gente não se vê nos cultos da igreja e também na escola dominical. Então, como estamos nessa ausência uns dos outros, aí resolvi postar esse vídeo sobre a escola bíblica dominical da nossa lição de número 12, que foi domingo passado, quando não pudemos então nos reunir. Então eu vou tentar ser breve nesta aula, para a gente não ficar sem esse acompanhamento da escola dominical. Na sequência vamos ver se a gente consegue postar outros vídeos, dando continuidade à escola bíblica dominical até o término da nossa quarentena, né? Ok. Então, a lição passada foi a lição de número 12, e o tema da lição é o Código de Ética de Jesus, ok? O textuário da lição foi baseado em Mateus capítulo 7, versículo 12, que diz assim: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. O texto bíblico em classe, o texto bíblico que é baseado a nossa lição sobre esse código de ética de Jesus, encontra-se em Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 8, depois do versículo 14 ao 18. Na verdade, isso é um resumo, né, do que seria todo esse código de ética de Jesus, se encontra nessa passagem, mas na verdade que ela não é só no capítulo 6. Esse código de ética de Jesus que a lição fala, ele vai estar inserido dentro do Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5, início do capítulo 5, até o final do capítulo 7. Então temos aí o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, sobre esse código de ética, vamos dizer assim, que Jesus nos passa aos cristãos, tá? Eu vou fazer a leitura do texto bíblico e depois vamos abordar alguns tópicos que a lição fala, que diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente, né? Vamos parar por aqui a leitura e vamos começar então a pensar um pouco sobre esse tema da lição, tá? Então, essa lição ela é dedicada a alguns aspectos da nossa vida cristã que são extraídas do discurso do Sermão da Montanha que Jesus nos passa. Primeiramente, a gente tem que entender, a lição fala o código de ética de Jesus, né? Então a gente tem que entender o que é ética, né? O que é ética e o que é um código de ética. Teologicamente falando, e dentro da etimologia da palavra, a palavra ética ela vem de ethos, né? Que quer dizer costume, hábitos, né? O teólogo Champlin ele vai dizer que é a conduta ideal do indivíduo, tá? Então é um conjunto de regras, de hábitos e costume que é o ideal para o comportamento, o ideal de vida de um ser humano, de uma pessoa, tá? Alguns vão dizer que a ética está ligada ao próprio caráter do ser humano, né? Que é o que vai conduzir as ações de uma pessoa no que tange ao que é o certo, o que é o errado, é a ética, tá? No contexto da origem da palavra ética, né, que ela significa costume e hábito, a gente tem uma palavra similar a ela que traz dentro da sua origem o mesmo significado, que é
a moral, né? Moralidade moral. Ela, dentro da origem da palavra, ela tem o mesmo significado: conduta, costume, hábitos da pessoa. Porém, a ética ela tem a ver mais com a conduta individual da pessoa, tá? Aquilo que a pessoa pratica no seu dia a dia, aquilo que ela vai realizar, como ela se conduz em todas as esteiras, em todas as esferas da sua vida, é a sua ética. A moral, ela tem mais a ver com o costume e hábito de um povo, da sociedade, né? E essa moral, a moralidade, por ela depender do costume e hábito de um povo, ela muitas vezes ela é mutável, ou seja, ela sofre mudança ao longo do tempo, ao longo da geração, ela sofre essa mudança. Então, a moral de um povo, ela pode ser mutável, vai depender muito da época, de quem está dirigindo essa população, região. Então, tudo vai depender. A moral, então, ela vai depender da sociedade, do hábito do povo, né? Já a ética, ela vai estar mais inserida, então, no meu indivíduo, na minha pessoa, na minha conduta, naquilo que eu considero certo e errado, e aquilo que eu vou propor, então, para a minha vida como uma conduta ideal de regra que eu vou seguir, sendo o que é certo e o que é errado. Por exemplo, dentro do contexto de moralidade do povo, da sociedade, alguma coisa pode ser considerada certa, não tão ruim dentro do contexto do povo, mas a ética que eu trago para mim, principalmente do cristianismo, ela pode ser diferente, né? Ela pode sofrer esse embate, esse confronto entre a moralidade em que às vezes você está inserida. Por conta disso, então, a Bíblia ela nos apresenta algumas situações, né, no discurso de Jesus, sobre esse código de ética, então, que nós devemos possuir nós como cristãos, tá? Lembrando que o Sermão da Montanha, ele começa com as bem-aventuranças, então ele já começa por aí a trazer essas regras de conduta moral, de ética que o ser humano ou cristão, ele deve possuir ou ele deve exercer ao longo da sua vida. Na síntese da lição, né, no que seria que ela nos traz aqui na lição, ela diz assim: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar, né? Ou seja, essa síntese está querendo dizer que o discurso de Jesus, que em algum momento ele é radical, ele deve ser assumido na minha vida dessa maneira mesmo, né? Então eu não posso aceitar o discurso de Jesus simplesmente na teoria, né? Eu tenho que aplicar esse discurso de Jesus na minha vida prática, na minha vida diária, no meu cotidiano. Ou seja, aquilo que eu falo sobre Jesus ou aquilo que eu creio de Jesus, ele tem que ser visível na minha vida, dentro de casa, na escola, no trabalho, na faculdade. Então, em nossa vida diária, ela deve corresponder ao meu discurso como cristão, ok? Um exemplo disso é em próprio Mateus capítulo 7, onde diz: não julgueis para que não sejais julgado, né? Ou seja, isso é uma regra de ética, né? O que Jesus está falando? Olha, não julguem as pessoas, porque da mesma maneira que você julga, você será julgado também. Então, eu como cristão, eu não posso me apressar em julgar o comportamento de quem quer que seja, porque eu não fui colocado como juiz. E isso é uma conduta ética do cristão. Então, diante de tantas situações que a gente tem na sociedade, dentro do contexto igreja, dentro do contexto social da igreja e várias outras situações do colégio, da escola, eu não posso ser apressado em julgar as pessoas simplesmente pelo que ela aparenta ser. Eu deverei ser aquele que não faz esse tipo de julgamento apressado, né?
se situações são apresentadas a mim em relação a amigos de escola, de trabalho, eu não posso ir pela onda, né, do que todos estão falando e acusar e julgar essa pessoa. Eu, como cristão, eu devo me portar de maneira neutra nessas situações, ok? Muito bem. A lição da escola dominical, ela não abrange todas as situações, todas as regras de ética que Jesus apresenta aqui no Sermão da Montanha, né? No capítulo 5, no capítulo 6, no capítulo 7. A lição, ela traz alguns aspectos que seria mais sobre a necessidade da privacidade em nossas disciplinas espirituais, identificar a natureza e característica daquilo que Jesus denomina como de tesouros, né, que ele vai dizer para a gente juntar tesouros nos céus, e apontar os princípios para o julgamento reto e justo segundo os critérios do reino, ok? Então a gente vai se deter, na verdade, nessas situações aí que a lição nos apresenta. Senão a gente teria que ficar mais tempo falando sobre toda a nossa conduta ética como cristão, do que é errado, do que é certo, de como nós devemos nos comportar, né? Muito bem. A lição ela vai falar então sobre esmolas, oração e jejum, né? Esmolas, oração e jejum. Esmolas aí a gente deve entender como, na verdade, nossas ofertas, né? Aquilo que a gente dá de oferta para a igreja, ou quando a gente contribui para alguma lar de idoso ou outra situação, se você ajuda alguma família necessitada, isso entra como essa questão da esmola. Então, na verdade, é aquilo que você dá de oferta, a tua conduta na oração e os teus jejum, né? Aí, um comentarista faz a seguinte pergunta, né? Primeiro, por que oramos? Por que jejuamos, né? E por que fazemos boas obras de misericórdia, né? Ou seja, a conduta ética que Jesus nos fala acerca de esmolas, oração e jejum por que você ora, por que você jejua e por que você ajuda as pessoas necessitadas, né? Qual que é o motivo que te leva a ter essas ações de oração, de jejum e de ajuda, né? Qual que é o que está te levando a fazer tais situações ou tais ações, né? Por exemplo, se você ajuda uma pessoa para que você seja reconhecido por ela, por você estar ajudando ela, então a gente já está tendo uma conduta não muito legal, porque o ajudar as pessoas não é para que você seja reconhecido por isso, e sim o que te leva a ajudar uma pessoa deveria, né, ser o amor, né? Amor a Deus e amor ao próximo, né? Por que jejuamos, né? Jejuamos porque não para que eu venha conseguir alguma coisa de Jesus. Jejum não pode ser moeda de troca, né? Eu quero uma bênção de Deus, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou jejuar para que Deus me dê isso. Não, jejum é uma maneira de você se aproximar de Deus, você reconhecer a misericórdia de Deus, né? Então, quando você jejua, você não deve demonstrar isso, na verdade, nem falar. Tanto é que a Bíblia diz, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, né? Ou seja, quando você jejuar, você não deve aparentar que você está cansado, que você está passando fome e dizer para todo mundo, eu estou jejuando por isso ou por aquilo. Pelo contrário, né? Você deve estar com uma aparência boa e não demonstrar que está jejuando, porque o jejum não é para as pessoas verem. E se você fizer dessa maneira e dizer, estou jejuando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo que você receberia de Deus, a recompensa do teu sacrifício, você já recebeu, que foi o reconhecimento dos homens. Então, para Deus, não serviu aquele jejum. Da mesma maneira, são as nossas orações, né?
Jesus aqui no capítulo 6, ele diz: e quando orares, não seja também como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, né? Ou seja, a nossa prática de oração, ela é algo pessoal também, né? Ela é algo pessoal, ela não deve ser apenas em momentos públicos e você orar para que as pessoas te vejam orar e que você tenha uma pseudo-espiritualidade. A oração é uma das maneiras que a gente se aproxima de Deus. Tanto é que um dos conselhos de Jesus é o quê? Você orar em secreto, o teu pai que está em secreto ou está em oculto, ele te ouvirá, né? Então, o conteúdo da tua oração, o tempo que você leva em oração, a tua vida de oração, ela deve ser feita de maneira privada, ou seja, deve ser feita de maneira entre você e Deus, e não para aparentar uma pseudo-espiritualidade, ok? Então, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões das práticas devocionais cotidianas, que é a oração, o jejum e as obras de generosidade. Diante deste quadro, o mestre apresenta no início do Evangelho de Mateus uma reflexão profunda sobre a necessidade de ressignificar as nossas atitudes cotidianas, muito especialmente aquelas que se referem à nossa espiritualidade. Dentre outras questões que se podem destacar, o princípio da discrição ou da privacidade, né? O comentarista ele quer dizer o seguinte: a nossa prática religiosa, oração, jejum e obras de generosidade, isso foram práticas realizadas durante anos pelos judeus, né? Desde que a gente se entende pela nação de Israel, são práticas que foram estabelecidas, mas o objetivo delas, ou a intenção real delas, foi se perdendo ao longo de anos de religiosidade, ou seja, foram práticas que se tornaram apenas rituais para que outras pessoas pudessem ver. Então, quando Jesus traz esse assunto no capítulo 6 de Mateus à tona, e ele começa a falar isso àqueles que estavam ouvindo, é para que a gente faça uma reflexão e tenha um ressignificado sobre isso, né? Sobre essa religiosidade, né? Sobre a minha prática devocional diária com Deus, como que ela é e como que ela deve ser feita, né? Por exemplo, o primeiro aspecto a ser analisado com relação à nossa prática devocional cotidiana é a finalidade dela. Ou seja, por que você ora? Por que você jejua? E por que você contribui com obras de generosidade, né? Por exemplo, no culto de ceia é o dia que a gente leva a nossa contribuição para a assistência social. Se é feito isso, por que você faz? É para que você seja visto e reconhecido pelos homens, né? Então já está errado. Você ora com que objetivo? Qual é o teu objetivo de oração? É só pedir, né? Ou a oração é uma maneira de você estar em contato com Deus, agradecer a Ele e reconhecer, né, os benefícios que Ele tem feito. Ao jejuar você espera o quê? Né? Ou seja, por que você jejua? É para alcançar o quê? Para alcançar um bem material ou é para você alcançar uma aproximação de Jesus? Então, é essa ressignificação que a gente tem que procurar e entender sobre o que é o correto de se fazer. Jesus tem um princípio, eu creio, que é interessante, que é o seguinte, que é o princípio da humildade, né? Da humildade. Jesus, a Bíblia fala que ele se esvaziou da sua glória e foi achado na forma de homem, e quando foi achado na forma de homem, foi obediente até a morte e morte de cruz, né? Um pouco antes dessa passagem, Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Então, nós como cristãos, nós devemos refletir esse tipo de sentimento de Jesus, né? Ou seja, humildade, né? Jesus, sendo Deus, caminhando com os homens aqui na terra,
ele se humilhou, se encontrou na forma de homem, ele serviu à humanidade, né? Por isso que no Evangelho de Lucas ele mesmo se apresenta como o Filho do Homem. Por quê? Porque ele veio servir, ele não veio ser servido, mas ele veio servir a humanidade naquele momento. No momento do lava-pés, quando Jesus lava os pés dos discípulos, ele não estava instituindo um ato religioso, mas sim ele queria demonstrar o princípio de humildade, né? E Paulo também vai falar, considerando cada um superior a vocês mesmos, né? Ou seja, a humildade ela tem que estar presente na vida do cristão, né? Se eu oro, não é para demonstrar que eu tenho uma espiritualidade maior do que outra pessoa. Se eu jejuo, não é para alcançar bênçãos só para minha vida, e sim é para eu tentar encontrar uma aproximação, uma ligação, algo maior, uma relação mais profunda com Jesus. E da mesma maneira, quando eu ajudo alguém de alguma maneira, ou dando oferta, ou na cesta básica, com alguma coisa assim nesse sentido, não é para que eu seja reconhecido por aquela pessoa ou nem por outras pessoas, e sim é o amor de Deus em nossa vida que nos deve proporcionar esse tipo de ação, ok? Um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância e soberba em nós mesmos. Ou seja, ao invés de realizarmos algo para que o nome de Jesus seja bendito, somos tentados a agir para massagear o nosso próprio coração mau. Quem vive alimentando sua arrogância nunca estará próximo do Criador. Por isso a exortação de Jesus orienta-nos a evitar que nossos corações sejam alimentados por nossa própria arrogância, né? Mateus 6:3 que diz, né? Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, né? Ou seja, isso tudo é o quê? Para combater essa arrogância que tenta nos dominar ao longo de nossas ações. Se você pensar, qual foi o pecado de Satanás? Soberba, arrogância, né? Isaías vai dizer que ele pensou consigo, e eu subirei aos mais altos céus e serei maior do que Deus, né? Então ele quis ser maior que Deus, e ele já exercia uma função muito nobre entre as criaturas celestiais de Deus, só que ele quis ser superior a isso. E aquilo que ele dissemina no coração de Adão e Eva, no primeiro pecado da humanidade, também foi o quê? A soberba e a arrogância. Porque quando ele começa a conversar, ou quando ele está conversando com Eva, ele pergunta: o que Deus disse para você? Né? E Eva respondeu: não podereis comer do fruto da ciência do bem e do mal, para que a gente não tenha ciência de tudo que seria ruim. O diabo fala: não, mas não é bem isso. Ele disse isso porque se vocês comerem, vocês serão semelhante a ele. Ou seja, colocou ali então essa semente da arrogância, da soberba. Uma das coisas que mais aflige o ser humano é justamente isso, a arrogância, a soberba em todas as suas ações. A gente se achar muito superior aos irmãos que estão à nossa volta, às pessoas que estão à nossa volta. O ser humano ele tem uma tendência muito ruim por conta dessa natureza pecaminosa, que é toda vez que adquire um conhecimento, toda vez que adquire algo, ele começa a se sentir superior às demais pessoas. Então a nossa vida devocional cotidiana, ela não deve servir de arrogância, ela não deve servir de escada para eu me sentir superior às pessoas que estão à minha volta, né? Ou seja, minha oração é melhor que a sua, eu jejuo mais que você, então eu tenho mais relação com Deus. Não, pelo contrário, Jesus incentiva justamente o contrário, você manter uma vida devocional secreta, ou seja, a tua oração
teu momento maior de oração, de uma intimidade, ela é em secreto, porque o teu Pai em secreto ele vai te ouvir. O teu jejum ele deve ser feito de tal maneira que as pessoas não saibam que você está jejuando, né? As tuas obras de caridade devem ser feitas de tal maneira que as pessoas não saibam que você ajudou outra pessoa. Porque se você mesmo ou ser declarado que você está ajudando, ora, o teu galardão que você receberia quando do julgamento das obras, você já recebeu aqui, que foi os elogios, né? Então, imagine, eu ajudo uma pessoa, a pessoa, o irmão Jean ajudou, o irmão Jean fez isso, o irmão Jean fez aquilo. Eu já recebi minha recompensa, que foi o quê? Foi o elogio. Agora, se eu ajudo, não comunico nada a ninguém e ficou em secreto, quem vai me recompensar dessas ações é o próprio Deus. Então não tem necessidade da gente comunicar essas práticas devocionais nossas do dia a dia, ok? Um exemplo, tem uma moça que trabalha comigo, ela é da Quadrangular, e esses tempos ela disse que estava jejuando. Desde o momento que ela entrou no trabalho até o final da tarde, ela disse que estava em jejum, né? Das 8 horas até quase às 5 horas da tarde, ela ficou falando que estava jejuando. E falou para quem era crente, falou para quem não era crente, falou para quem era espírita, falou para várias pessoas. Então perde-se o propósito. Perde-se o propósito. As pessoas não precisam saber que você está jejuando. É algo pessoal. Você e Deus. O teu comportamento ético em relação ao teu devocional, ele é particular. Ele é particular. Você não precisa ficar falando. Orei 1 hora, orei 30 minutos, orei 15 minutos. Não interessa. É você e Deus. O teu jejum e as tuas obras de generosidade. Ok? Aí o comentarista vai tratar de um outro tópico da lição, que além desse das obras de generosidade, oração e jejum, que é sobre o tesouro no céu, né? E isso vai fazer com que a gente reflita sobre prioridades, né? Qual que é a nossa prioridade em relação àquilo que nós desejamos para nós e nossa relação com Deus, né? Aí Jesus está tratando da seguinte situação, né? Aquilo que você considera como sendo de mais importante para que você acumule nos céus, né? Ou seja, tesouro. Quando a gente fala em tesouro, a gente está falando de algo que é de valor, algo importante, algo que vale a pena ser guardado e que vai te enriquecer, né? Que vai te enriquecer. Então, Jesus ele nos aconselha a gente a juntar tesouros nos céus, né? Claro, Jesus aqui não está recriminando a prática de economia, né? Ou seja, você fazer uma aplicação do teu dinheiro, do teu salário, das tuas economias, você adquirir imóvel, não é isso que Jesus está tratando aqui, mas aquilo que você coloca como prioridade. E um dos exemplos que nós temos sobre o que é prioridade em nossa vida, vem na parábola do rico insensato, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 16, a gente tem essa parábola que Jesus contou, que é a seguinte: eu propus-lhe uma parábola dizendo, a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava entre si, dizendo, o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isso, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus, né? Então aí Jesus ele vem tratar dessa questão. O que é que nós temos de mais valor que vale a pena você guardar e você ajuntar, né? Você pode trabalhar, acumular o teu dinheiro na poupança, em aplicações, para serem usados aqui. Isso não é errado, não é pecado, mas o que Jesus
está querendo nos passar é sobre aquilo que você acumula também espiritualmente. Não adianta você acumular bens materiais se você não tem uma vida com ele, né? Que seria o quê? Que seria você ser rico para com Deus, né? O que você está juntando de tesouro, né? O que está sendo valorizado mais na sua vida? Se é a aparência, se é o acúmulo de bens aqui, se é a aquisição de bens materiais aqui na Terra, ou se é uma vida dedicada um pouco mais a Ele, né? Uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra, e assim por diante, uma vida que tenha mais ligação com Ele, né? Isso que nós temos que começar a pensar. Por exemplo, como o vídeo está sendo direcionado aos jovens e adolescentes, vocês estão no momento da vida, alguns mais velhos que já estão trabalhando, terminando faculdades, e vão iniciar o processo agora de trabalho mesmo, né? Então vocês já estão num período mais avançado, e o que vocês farão agora? Né? Vão se dedicar 100% da sua vida só ao trabalho, só à continuação dos estudos, acumulando aquilo que vocês sempre desejaram, que é uma casa, um carro, quem sabe uma viagens ao exterior, porém sem se esquecer que o maior tesouro que nós temos é o quê? É a nossa relação com Deus, com o Senhor Jesus, né? Da mesma maneira, os adolescentes, vocês estão no momento que vocês ainda estão no ensino médio, vocês ainda estão em formação, o intelecto de vocês ainda está em formação, em amadurecimento. Então, de cedo vocês têm que pensar que além desses objetivos, que é a profissão que vocês vão querer seguir futuramente, é já desde cedo procurar ter uma vida em oração, em jejum com o Senhor. E como que é, de fato, essa tua vida com Jesus, né? Por exemplo, está sendo mandado muitas fotos, muitos vídeos no grupo do WhatsApp agora, até música sendo cantada por vocês, né? Mas isso que está sendo publicado no WhatsApp, no grupo, um grupo específico que é da igreja, é uma coisa, mas isso que vocês publicam nesse grupo, ele tem que ser verdade nas outras redes sociais também, naquilo que você está publicando lá no Facebook, no Instagram, naquilo que você vive no dia a dia na tua escola, com os teus amigos. Será que está correspondendo a mesma tipo de linguagem, o mesmo tipo de conduta, é a mesma ética, o mesmo comportamento, são os mesmos hábitos que você tem na igreja, no grupo do El Shaddai, é o mesmo comportamento que você tem na escola, com os teus amigos, no Facebook, no WhatsApp, as páginas que você